Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Artemison Montanho do componente de História e claro que a gente vai continuar na nossa viagem do conhecimento, tá? Vamos conhecer um pouco mais sobre a história do nosso Brasil. Então vem comigo, vamos verificar o que temos no nosso objeto de conhecimento. Nossa aula de número 20 tem como objeto de conhecimento processo de formação, constituição e transformação de diferentes sociedades humanas e suas formas de organização política. Estado, poder, democracia, autoritarismo, patrimonialismo, populismo e etc. Em âmbito local, regional, nacional e global. Bem como o papel desempenhado pelos sujeitos e coletividades mediante os valores morais, éticos, estéticos, culturais e políticos. E o nosso detalhamento é o seguinte: o governo Collor e os planos econômicos, o impeachment e o governo Itamar Franco e o Plano Real, ok? Então, vamos iniciar nossa aula? Então, queridos, como visto ali no nosso detalhamento, vamos conversar um pouco sobre dois governos, tá, da história brasileira, dois ex-presidentes da nossa história. O primeiro deles vai ser o Collor, Fernando Collor, e depois vamos falar um pouco sobre Itamar Franco, que na verdade, a princípio, era um governo só, porque afinal de contas, Itamar Franco era vice-presidente, tá, do Fernando Collor, mas em determinado momento, o Fernando Collor sofreu a aliação do impeachment e acabou sendo tirado do cargo de presidente. Itamar Franco assumiu a presidência. Mas, quando nós falamos nessa questão toda do governo do Fernando Collor, nós temos que lembrar que a eleição onde ele foi eleito ali nesse momento, do Fernando Collor, tá? A eleição de 1989, ok? Quando ele assumiu em 1990, nós temos que lembrar que esse é um grande momento em que nós teremos o primeiro governo eleito diretamente com a participação das pessoas indo até as urnas e votar, tá? Porque o Sarney, anterior a ele, né, apesar de ser um governante ali, um presidente civil, ele não foi eleito por voto direto, ok? Ainda se mantinha aquele esquema ali anterior de que lembra das juntas governativas que apontavam ali os governos presidenciais no período militar? Então, quando se terminou o período do governo militar, o Sarney, apesar de ter sido o primeiro presidente civil, ele ainda tinha sido apontado, escolhido. Ele não foi eleito pela população através do voto, ok? Através do voto popular. Então, quando nós falamos no Collor, apesar de ele ter sofrido essa questão do impeachment, que foi o primeiro presidente do Brasil também a passar por essa questão, ele também é o primeiro governante civil, presidente civil, eleito diretamente. Então, vamos estudar um pouco sobre o governo Collor. Me acompanha. O governo de Fernando Collor de Mello, que vai de 1990 até 1992, foi marcado por tentativas de estabilização econômica através de planos heterodoxos. Seu primeiro plano, chamado de Plano Collor, foi lançado em março de 1990 e tinha como objetivo principal o combate à inflação galopante que assolava o país. Mas desde quando nós teríamos esse problema aí? Na verdade, isso era uma herança que vinha desde o período militar, tá bom? Já com aquela questão do milagre econômico, com empréstimos externos, que no final das contas, que no primeiro momento tiveram uma tendência de melhorar a questão da inflação, em última instância, na verdade, aumentaram muito mais o problema da inflação com a questão da dívida externa e tudo mais. Ou seja, já era uma herança de governos anteriores, de décadas anteriores, desde a década de 80, esse problema da inflação só vinha crescendo, crescendo e crescendo, chegando até uma taxa, por exemplo, de 200.000% ao dia, tá bom? Então não era brincadeira os níveis de inflação que o Brasil passava naquele momento. Embora o Sarney, com os planos anteriores, né, tivesse tentado resolver essa questão, não surtiu efeito. E o Collor, por sua vez,
quando assume a presidência do Brasil, também tem essa missão de, logo no início do governo, tentar resolver os problemas inflacionários do Brasil. E é justamente nessa pegada aí que ele lança o Plano Collor 1, Plano Collor 2, que, para desapontamento de muita gente, teve a questão de se aumentar os impostos, congelamento de preços, e principalmente muita gente mais velha, ou pessoas mais velhas que a gente, né, que eu não lembro dessa fase, mas pessoas mais velhas que eu, como por exemplo meus pais, meus tios e conhecidos, e pessoas mais antigas da idade dos meus avós, lembram que tiveram o quê? Suas poupanças confiscadas nesse processo de tentar o quê? Estabilizar a inflação, né? Que foi um grande golpe para muitas famílias, porque tudo que tinham naquele momento ali guardados em poupanças foi confiscado pelo governo para tentar sanar o problema da inflação. Então foi muito comum nesse período, por exemplo, ver os bancos lotados e filas enormes nas suas portas para quê? Para tentar sacar o dinheiro e pegar de volta para evitar o prejuízo que as pessoas iriam tomar por conta, não é, dessa questão do confisco das poupanças, que, segundo o governo, depois de alguns meses, né, de que tivesse de fato sido resolvida essa questão da inflação, o que aconteceria? Esse dinheiro seria todo devolvido com juros e correções monetárias, coisa que não aconteceu. Muita gente, na tentativa de reaver esse dinheiro de volta, até hoje, ainda estão tramitando com processos contra o governo para tentar reaver esses valores. Mas vamos apresentar quem é essa figura emblemática, então, da nossa política. Aqui com vocês na tela está o Fernando Collor. Então aqui, queridos, nós temos então essa figura que vai ser eleita pelo PRN nesse momento aí, né, como uma figura jovem e moderna. Era um partido que até então naquele momento ali não tinha muita expressividade nacional, mas como os dois principais candidatos ali, como por exemplo o Brizola, tiveram suas campanhas um tanto quanto falhas, não conseguiram se destacar, acabaram cedendo brecha para que uma pessoa mais jovem, não é? Ali de boa aparência, onde muita gente votou, a gente escuta relatos, né? Ah, vou votar nele porque ele é bonitinho. Muita gente pensou dessa forma, mas porque ele também é um candidato jovem, ele é moderno, e isso, a propaganda que foi feita, né? Muita gente diz que, na verdade, ele nesse momento ali, ele vai ser eleito porque houve uma grande campanha de marketing muito bem feita em cima dessa imagem jovial e moderna que ele tinha. E por isso muita gente se encantava com seus belos olhos e acabou votando. Lembrando que essa eleição, tá, de 1989 é apelidada por muita gente de uma eleição solteira. Por quê? Porque normalmente quando você vê os pleitos eleitorais, não se disputa apenas um cargo, não é? Normalmente, por exemplo, como nós estamos agora no meio de um pleito, nós temos as eleições para quê? Para prefeitos e vereadores, dos cargos, né? E normalmente quando você tem as eleições para presidente, elas vêm acompanhadas de votos para quê? Para governadores, deputados, tanto estaduais quanto federais e senadores. Mas nessa eleição especificamente nós tivemos apenas a eleição para presidente, por isso ela é apelidada de quê? De uma eleição solteira. Ok? Então vamos lá. As principais medidas do Plano Collor foram: primeiro, congelamento de preços. O governo congelou os preços e salários por um período inicial de 90 dias, com o objetivo de interromper o processo inflacionário. Ok? Segunda medida, vamos continuar vendo então mais uma dessas medidas antes de a gente parar para conversar sobre todas elas. Outra questão, na verdade, também que a gente viu, eu já até comentei para vocês, além dessa questão do congelamento dos preços e salários, porque se congela, não sobe nem desce, se mantém. Então, por isso a inflação também deveria se manter equiparada a esses valores de congelamento. Mas uma outra questão que nós já até comentamos aqui foi justamente essa questão do confisco das poupanças. O que é confiscar? O que é essa ação que o governo fez? Normalmente, um bem, dinheiro, alguma outra coisa é confiscada quando uma autoridade
chega e decide, né, por força de lei, tomar de você para reter por algum motivo ilícito. Geralmente acontece nesses termos, né? Há, por exemplo, uma pessoa ligada ao crime organizado e que adquiriu mansões, adquiriu muito dinheiro, né, que adquiriu muitos bens, como helicópteros, barcos, carros de luxo e tudo mais. Ela foi apanhada pela justiça, essa pessoa, e os seus bens ficaram à disponibilização, ao dispor da justiça. Então a justiça vai, né, confisca, ou seja, toma para si esses bens e provavelmente pode fazer leilão, pode fazer algumas outras coisas para tentar pegar uma parte desse dinheiro e reinvestir em outros setores da sociedade. Mas nesse momento, o que o Collor fez não foi com pessoas que estavam fora da lei, tá? Foram com pessoas comuns ou com pessoas mais abastadas que tinham ali, né, o seu dinheiro depositado em suas cadernetas de poupança. Então ele pegou esse dinheiro para quê? Para tentar justamente, uma vez que tinha congelado preços, tinha congelado salários, faltava dinheiro, então para quê? Para parar um pouco mais a circulação. Não, na verdade não faltava dinheiro, na verdade era o contrário, tinha muito dinheiro circulando e era necessário barrar a quantidade de dinheiro que estava circulando nesse momento no Brasil. Então, quanto menos dinheiro, menor é a inflação. Essa era a tentativa de fazer o confisco de poupanças, de congelar salários e preços também, ok? Então foi realizado o bloqueio temporário de todos os ativos financeiros acima de um determinado valor, como forma de retirar dinheiro de circulação e assim reduzir a pressão inflacionária. Então nós temos aqui o nosso CMA News, né, com uma notícia. CMA Imprensa, Plano Collor, né? O que ele vai fazer com o dinheiro bloqueado? E aí ele fazendo ali paz e amor, declarando que eu vou confiscar. Então suas poupanças agora pertencem ao governo e nós vamos utilizar para quebrar a inflação. Funcionou? Momentaneamente funcionou, né? Mas depois, no final do ano, já do mesmo ano, essa inflação voltou a subir de forma galopante novamente. O que é uma inflação galopante? É uma inflação que continua aumentando, 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 aumentando e não tem freio. Ela sempre vai continuar subindo e subindo e subindo. Então, as íntegras das novas medidas administrativas e econômicas, ou seja, as notícias por inteiro do que estava acontecendo naquele momento com a economia e a política brasileira. O que mais nós vamos ter de características? Vamos observar? Extinção de instituições financeiras. O governo extinguiu diversos órgãos e empresas públicas, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, a Superintendência da Moeda do Crédito, SUMOC, como parte da reforma administrativa. Mas será que essa foi uma boa medida? Será que, de fato, extinguir esses órgãos importantes do processo de administração econômica do Brasil foi eficaz? A gente já sabe que não. Afinal de contas, a inflação continuou crescendo, tanto que será necessário um pouco depois do governo, na verdade, depois do governo dele, na verdade, que era para ser no governo dele, mas não foi porque ele sofreu impeachment, já no governo do Itamar Franco, nós vamos ter uma outra medida sendo colocada em vigor, que vai ser justamente a realização do Plano Real, que a gente vai discutir sobre ele daqui a pouquinho. Então vamos lá, continuando. Abertura comercial e desregulamentação foram também algumas das características desse plano do Collor, ou seja, ele abriu o comércio, abriu a economia nacional para que houvessem aportes estrangeiros, permitiu a entrada de investimentos estrangeiros. Então foram adotadas medidas para a liberalização do comércio exterior e desregulamentação da economia, com o objetivo de expor a economia brasileira à concorrência internacional. Ou seja, nesse momento, ele abria as portas para que empresas estrangeiras começassem a chegar no Brasil, investir capital e ter concorrência com quem? Com as empresas nacionais, como uma forma também de equilibrar os preços dos produtos que estavam no mercado. Porque, de certa forma, o raciocínio dele não estava errado. Por quê? Porque se, por exemplo, você mora em uma determinada comunidade, uma determinada cidade, onde você tem um produto que só você vende, o que vai acontecer? Todas as pessoas que querem esse produto vão ter que comprar com você.
E aí você pode fazer livremente o preço que você quer, cobrar mais caro ou mais barato, tudo está nas suas mãos, porque você é o único a fornecer aquele produto. Então, o pensamento era, se nós abrirmos a economia nacional para que empresas estrangeiras venham e comecem também a concorrer com as empresas nacionais, todo mundo vai ter que baixar o preço e isso vai diminuir, né, os custos para se obter tais coisas. Então, esse era o pensamento. A primeiro momento parece muito certo, né? Mas o tiro vai sair pela culatra, ok? Continuando. Apesar das medidas drásticas, o Plano Collor não conseguiu controlar a inflação de maneira efetiva. A recessão econômica causada pelas medidas, aliada a uma série de escândalos de corrupção envolvendo o presidente, culminaram em impeachment de Collor em 1992. Ou seja, ele passou apenas 2 anos governando o Brasil como presidente. Por quê? Porque além dessa questão de inicialmente ter uma boa relação ali, né, com o Congresso Nacional, mas depois de estar em maus termos com eles, de brigar, de atacar inimigos, lhe rendeu muitas questões ali, né, que não foram benéficas para o seu governo, enfrentou resistência e, claro, não ter conseguido também reverter o quadro de instabilidade econômica, né, com a inflação que só aumentava, não foi bom para ele. Mas, interessante que o nosso texto fala ali sobre a questão dos esquemas de corrupção. E um dos que foi mais emblemático nessas denúncias, que inclusive foi um dos seus irmãos, o irmão dele, tá, que fez a denúncia, que ele estaria envolvido com uma pessoa que foi tesoureiro de sua campanha, tá, o Paulo César Farias. Né? Então nós vamos ter o caso PC, Paulo César, vai ser apelidado esse caso PC, tá? Que era um grande caso de escândalo, um escândalo de corrupção nesse momento ali que manchou principalmente a imagem do Collor. Porque o irmão dele acusava que nessas questões ali de vai e volta, de fraudes, né, de sonegação, o Fernando Collor teria embolsado aproximadamente 60 milhões de dólares em casos de fraude e tudo mais que fosse possível acontecer. Então, o que vai acontecer? Ele vai ser denunciado também por essas questões, né, de corrupção. E então, o movimento criado ali, no caso a CPMI, uma comissão parlamentar mista de inquérito, vai ganhar força. E a ideia do impeachment de Collor é inevitável. Ele vai ser afastado, tá? E no final de 1992, de fato, ele vai sofrer o impeachment, ou seja, o impeachment é quando um presidente é acusado por crimes contra a economia, contra a nação, contra a política, e por conta disso ele não pode mais continuar sendo presidente. Então é aberta uma comissão parlamentar mista de inquérito que vai investigar e, comprovada a culpa dele, ele vai ser obrigado a abandonar o cargo, né? O Collor ainda tentou ali abrir mão do cargo, né? Tentou renunciar ao cargo de presidente, mas não conseguiu a tempo e por conta disso ele sofreu o impeachment. E por conta disso ele passou, o período que se passa, né? 8 anos com seus direitos políticos cassados, sem poder votar, sem poder ser eleito, sem poder participar de nada referente ao mundo político, ok? Então assim se termina o governo de quem? Do Fernando Collor de Mello, e se inicia o governo de quem? De Itamar Franco, que logo após o processo já de afastamento do Collor do cargo de presidente, ele já assumiu como presidente interino. E quando o Collor sofre de fato o impeachment, o Itamar Franco assume de vez como presidente do Brasil. Por quê? Porque ele já era o vice de quem? Do Fernando Collor de Mello. Então, quando ele soube dessa questão, ele disse, não tem nada a ver com isso, se desfiliou do partido, tudo, se desligou de qualquer forma do Collor. Então, no final de 92, ele assume, então, aí o governo. Ok, continuando então, o impeachment e o governo Itamar Franco e o Plano Real. Vamos ver mais algumas características desse período. O governo de Fernando Collor de Mello, né, foi marcado por tentativas de estabilização econômica através de planos heterodoxos, como o Plano Collor, né, que a gente já conversou um pouco. Né? Então, no entanto, esse plano não conseguiu controlar a inflação de maneira efetiva e a recessão econômica causada pelas medidas aliada a uma série de escândalos de corrupção envolvendo o presidente culminaram no impeachment de Collor em 1992. E aqui nós temos uma imagem, né,
que retrata um pouco daquele momento ali das pessoas ali batendo palmas, comemorando, né, com placa de fora Collor, impeachment, impeachment, impeachment para ele, né? Então essa aqui, ó, é uma imagem que retrata um pouco daquele momento em que o Collor sofreu o impeachment, né, sendo afastado de vez, desligado do cargo de presidente, tendo seus direitos políticos cassados, ok? Continuando. Após o impeachment, o vice-presidente Itamar Franco assumiu a presidência e deu continuidade aos esforços de estabilização econômica. Seu governo lançou um plano em 1994 que conseguiu finalmente estabilizar a moeda e controlar a inflação de forma duradoura. Então, vos apresento aqui o vice, né, de Fernando Collor e que passou a ser, então, presidente do Brasil, Itamar Franco. E é justamente no governo do Itamar Franco que a moeda que nós utilizamos até hoje, o real, foi lançada, né, foi colocada em vigor esse plano na tentativa de, não só tentativa, porque de fato ele conseguiu estabilizar a inflação naquele momento, porque no final do primeiro mês, se não me falha a memória, a inflação já chegava a 1%. Se no governo anterior chegava a 200.000%, agora aqui a gente vai ter o quê? 1% dessa inflação sendo controlada a partir de uma nova moeda virtual, física também, mas que tinha um valor naquele momento ali sendo comparado ao do dólar naquele momento. Então, uma unidade real de valor era equivalente a $1 naquele momento, tá bom? E é justamente nesse governo que vai se destacar também o seu ministro da Fazenda, tá bom? O chamado Fernando Henrique Cardoso, que logo depois do governo do Itamar Franco vai se eleger como presidente do Brasil e que vai ser também o primeiro presidente na história do Brasil a se reeleger, ok? Vamos lá então. O plano real foi estruturado em 3 fases principais. Qual foi a primeira fase, então, desse plano? A primeira delas foi o quê? A questão do ajuste fiscal. Foi implementado um pacote de medidas para reduzir o déficit público, com corte de gastos e aumento de impostos. É uma coisa que ninguém gosta, né? Aumento de impostos, pagar a mais pelo preço do combustível, no preço da luz, da água ou dos produtos que se consomem no dia a dia. Mas nesse momento foi uma das medidas que foram encontradas pela equipe de economistas ali montada por quem? Pelo Fernando Henrique Cardoso, que era ministro da Fazenda do Itamar Franco. Então ele começou a reunir pessoas da área das finanças ali, da economia, inclusive pessoas que tinham trabalhado já no governo Sarney, nos planos que não tinham surtido efeito, mas que ele via potencial nessas pessoas para ajudar a reverter a crise de inflação. E ele chama também para essa questão, tá? Para resolver o problema da alta inflação no Brasil. Então, a primeira delas é fazer esse processo de estabilização. A segunda delas, como a gente vai ver aqui, é a criação da URV, da Unidade Real de Valor. Então, uma nova unidade de conta foi criada, indexada à inflação, com o objetivo de servir como transição para uma nova moeda. Ou seja, essa unidade real de valor agora passava a ser uma nova forma de se medir o valor da moeda. Então agora nós vamos ter uma forma de pensar diferente a economia através dessa unidade real de valor, que, como eu disse para vocês, quando foi lançada, tinha correspondência ao dólar. Então uma unidade real de valor era correspondente a $1. Justamente por conta dela, indexada ao valor da inflação, então ela tinha um valor maior do que a moeda anterior. E por isso a inflação teve a tendência de ser ali então controlada. A última fase, de fato, foi lançar a moeda física, tá bom? Enquanto a unidade real de valor era, de certa forma, uma moeda virtual, agora nós temos aqui uma unidade que, de fato, é a moeda física. Então, finalmente, em julho de 94, o real foi lançado como nova moeda nacional, substituindo o Cruzeiro Real, que foi uma das moedas antigas que vocês já viram em uma outra aula. Então, aqui vos apresento para vocês, agora a cabeça de vocês vai pirar, porque eu acredito que muitos de vocês nunca viram, se viram faz tempo, que é a nota de R$1, tá bom? Então essa nota de fato existiu, nunca mais vem circulando, mas existiu. A moeda de R$1 feita a partir de um papel especial, né? O papel moeda que só o Banco Central ali que produz as notas é autorizado a utilizar. Ok? Então nós temos aqui a moeda chamada real, que nesse momento trouxe grande estabilidade econômica
através do processo de quê? De baixar, de quebrar a alta da inflação naquele momento, trazendo o quê? Alívio. Alívio econômico para quem? Não só para o governo, como também para as pessoas que, a partir daquele momento, começavam a consumir produtos com menos inflação, né? Com preços mais justos. Então era isso que se queria fazer. E de fato, por conta desse sucesso que se teve com a implantação do Plano Real dentro do governo de Itamar Franco, o nome do Fernando Henrique Cardoso vai ser alavancado de uma forma enorme, não só na questão da economia, como também na questão política, como gestor, como alguém capaz de manter a questão econômica sob controle, que inclusive vai ser um dos, como eu posso colocar ali, como uma das suas propagandas de governo quando ele estava sendo candidato a presidente do Brasil pela primeira vez. Olha, eu sou o cara aqui responsável pela criação do real, então vote em mim. Esse era um motivo de propaganda para ele se autopromover politicamente, ok? Continuando. O Plano Real obteve sucesso no controle da inflação, que caiu drasticamente após sua implementação. Isso proporcionou uma melhora significativa no poder de compra da população e permitiu o retorno do crescimento econômico. Como assim, professor? O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver é que se, por exemplo, a inflação está muito alta, o preço de tudo sobe, o preço do alimento, o preço do aluguel, o preço de roupas, o preço de utensílios domésticos, o preço de eletrodomésticos, o preço de tudo sobe. E se o salário não acompanha o valor da inflação, se a moeda que você utiliza não tem o mesmo valor, não foi indexado, ou seja, se a inflação sobe, se o valor da moeda não sobe, se o salário do trabalhador não sobe, esse trabalhador não tem como comprar. Não tem como viver direito porque não vai ter dinheiro para comprar roupa, porque o que ele ganha é pouco, não é suficiente. Muitas pessoas têm a necessidade de sair das casas de aluguel que moram porque não tem mais condições de pagar, tem que retornar para a casa de familiares ou retornar para o interior porque não tem condições de se manter na cidade, porque o valor que ganham é insuficiente para acompanhar o valor de tudo que sobe com a inflação. Mas se a inflação está aqui embaixo e a moeda valorizada está tudo equiparado, então isso quer dizer que o salário que eu ganho tem um maior poder de compra, porque o valor das coisas está estabilizado. Então eu posso comprar um pouco mais, umas roupas melhores para mim, um pouco mais caras, eu posso comprar um automóvel, eu posso me alimentar melhor, eu posso ter uma moradia melhor. Então era essa a grande questão. Então se a economia estava muito inflacionada e a moeda lá embaixo com seu valor real, então quer dizer que as pessoas não tinham poder de compra e viviam em péssimas condições. Mas se a economia se equilibra, a inflação é baixa, todo mundo vive bem. É essa a ideia básica de se manter a inflação da menor forma possível, sempre menor, ok? Continuando. Além das medidas econômicas, o governo Itamar Franco também se destacou por promover a estabilidade política após o turbulento governo Collor. Itamar conseguiu formar uma ampla base de apoio no Congresso e realizou uma transição de poder tranquila, preparando o terreno para a eleição de Fernando Henrique Cardoso em 1994, ou seja, Fernando Henrique Cardoso, que foi o ministro da Fazenda no governo de Itamar Franco, nessa eleição de 94. Agora, observa que o cargo de presidente ali está durando 4 anos, de 90 a 94, né? Foi o período de governo ali dividido entre Collor e Itamar Franco. Então, ele vai utilizar como slogan de sua campanha, uma das suas propagandas, essa questão da moeda do real. E, claro, vai ser um candidato muito forte que, de fato, conseguiu se eleger. Ok? Então, meus queridos, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos pela atenção, tá bom? A gente vai finalizando por aqui.